Olá, estamos dando início a mais um programa, ou melhor, ao primeiro programa do Desenvolve Vale, essa grande novidade aqui da TV Tati. Um espaço para compartilhar tudo sobre o desenvolvimento, falarmos da região do Vale do Paraíba, as implicações de crescimento ao lado de grandes lideranças. E não poderíamos deixar de iniciar um programa com dois ícones nacionais aqui da nossa região. Ao lado, Fernando Mendonça, um cearense que aos 97 anos já realizou muito e tem muitos planos de realizações. Realmente, isso deve nos servir de inspiração para ver que quando estamos cansados ainda teremos muito a realizar. Ao lado do Fernando, Chaim Zaher, empresário ícone do ambiente educacional, entre outras atividades, proprietário de uma rede de empresas de comunicações, entre elas a TV Tati. Quero dar aqui as boas-vindas a esses dois feras que aqui estão comigo, me permito, com todo respeito, chamá-los assim. Mas, Fernando, que prazer estar aqui, e eu não sei se já perceberam, nós estamos num castelo no Vale do Paraíba, a Vila Medieval, idealizada, realizada, construída por esse ícone, Fernando Mendonça. Fundou o INPE, primeiro diretor do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, com passagem por trabalhos dos Estados Unidos, NASA. Posso até ousar em falar, depois ele conta melhor, todo o apoio que ele deu para a NASA, para os Estados Unidos também chegar à Lua. Então é um prazer muito grande, Fernando, estar aqui ao seu lado, ao lado do Chaim Zaher, que realmente nos trazem uma reflexão da importância de acreditar num sonho. Prazer estar aqui e gostaria de ouvir um pouco aí todas as realizações que você fez na sua vida e ainda planeja realizar no seu futuro. Kiko, o prazer é todo meu. Bem, o fato é que contar a vida de uma pessoa de quase 100 anos de idade vai levar algumas horas e o programa não é esse. Eu vou fazer um resumo, bem resumido mesmo, dos passos que foram tomados e como eu cheguei a fazer o diabo desse castelo, tá bom? Perfeito, Tá. fica à vontade. Ok. Era criança do Ceará, morava no interior, a cidade era pequena. Meu pai achou que não tinha boa escola, mudou para Fortaleza, eu tinha uns 4 anos de idade em Fortaleza, fazia escola lá. E aí a minha mania na época era aviação. Eu via pessoal passar avião e tal. Aí fui escondido da família, eu fiz aeroclube, só comprar hora de voo com a mesada que meu pai dava. A família toda, os irmãos recebiam a mesada e tinha um sistema de multa na mesada que a gente obedecesse essas coisas. Então todo mundo caprichava para não ter esses pecadilhos, não ter subtração da mesada. Eu pegava minha mesada escondida, fiz aeroclube. Brevetado, aí meu pai representava uma empresa americana e todo ano vinham os americanos lá. E o americano falava, esse menino vai fazer engenharia de petróleo na Pensilvânia. Aí meu pai, é? Aí eu tinha 6 anos de idade, arranjou um professor de inglês e eu passei 6 ou 7 anos estudando inglês enquanto estava fazendo o curso. Aí foi em 43, o Ministério da Aeronáutica convocou pilotos civis brevetados em aeroclube e que falassem inglês. Eu me inscrevi. Se destacou já tinha feito o brevet e já falava inglês. Pois é, aí eu fui. Aí me levaram para o Rio de Janeiro, fizeram um curso de 2 ou 3 meses, de 43, curso era de aviação primária, aviões pequenos. E aí veio uma missão do Exército Americano, não existia Força Aérea Americana, existia Força do Exército Americano. Veio um grupo desse exército e um grupo da aviação naval. Eu não sei qual foi o critério, eu fui escolhido para a aviação da Marinha. Aviação da Marinha. Da aviação Marinha americana. Eu fui então para servir na maior base aeronaval do mundo nos Estados Unidos. Só que a missão, por escrito, era quadradinhos e quem preencheu, certamente não sabia inglês, ficou tudo. Aí eu fiquei lá encalhado fazendo curso. Passei 2 anos. Nos Estados Unidos. E os colegas americanos, depois de 1 ano, iam para a guerra. Quando voltava, depois de 6, 8 meses, está fazendo aqui, estou treinando, mas treinando, pô. Então eu fiquei treinando. E com isso eu voei quase todos os tipos de aviões da Marinha Americana na época. Aí quando foi em 1945, em agosto, eles falaram assim, olha, você está 2 anos sem férias, tira 10 dias de férias, você quer ir? Aí eu falei, eu quero ir para Washington, ir para Nova York, eu não conhecia. Aí os caras deram um cartãozinho, parecia cartão de crédito, ia no aeroporto militar,
mostrar que queria, embarcava tudo de graça, né? Aí voltei para a base, mandaram para o Brasil, eu queria servir em Fortaleza, mandaram para Recife. Aí em Recife era um grupo de patrulhas. Muito bem, fui lá umas 1000 horas de voo de patrulha, e o fato é que a aviação, eu era reserva convocado. O ITA ainda não tinha acontecido? Não, o ITA não existia nessa época, né? O ITA foi em 50. 50. Aí chegou lá, passei os tempos, quando chegou em 48, desconvocaram toda a reserva. 540 pilotos foram desconvocados da FAB, porque não tinha guerra mais. A guerra terminou em maio de 45. Tá? Aí eu resolvi que eu ia para a empresa do meu pai, que era uma empresa de transporte, mas eu cheguei lá, no dia seguinte, me reconvocaram. Dos 540, reconvocaram 5 caras. Eu fui um desses 5, eu não sei porquê, mas eu fui de lá. Eu imagino por quê. Daí foram para DCV, na Diretoria de Aeronáutica Civil, que era um órgão da aeronáutica, para fazer teste dos pilotos militares, dos pilotos civis e dos pilotos de aeroclube. Quando foi em 50, passou uma lei que quem era da reserva convocado podia fazer a academia da Força Aérea e passar para a ativa. Aí eu optei. Aí fiz a academia da Força Aérea, era Escola de Aeronáutica do Campo dos Afonso, no Rio de Janeiro. Tá? Enquanto eu estava no DAC, houve um acidente em São José dos Campos, num teco-teco. Eu fui encarregado do inquérito. Aí eu vim para São José, aí eu olhei, tinha opção de prédio de construção. O que é isso? Estão construindo aqui uma escola, vai ser engenharia, e tem pesquisa, não sei o que, vai lá. Eu falei, quando eu terminar a academia, eu venho fazer esse negócio. Pô. Aí, resultado, terminei em 54. O ITA terminou em 54. 54, aí eu pedi para fazer o ITA, não deixaram, porque entre um curso e outro tinha que passar 2 anos para mostrar o que você aprendeu e pôr na prática. Mas como tinha um colega mais moderno do que eu, que era sobrinho do chefe de Estado-Maior da Aeronáutica, e que optou também, eu falei, se esse cara for, eles vão ter que me levar. E não deu outra, né? Em 58 eu me graduei, e aconteceu que em 57, um ano antes, me inscrevi em 4 ou 5 universidades, me aceitaram, e é que eu achei melhor. Visitei todas elas antes, e fui para Stanford, né? Você estudou em Stanford? Em Stanford, Aí em Stanford comecei o programa. Foi um mestrado? Não fiz mestrado, eu segui direto doutorado, porque o ministro da Aeronáutica não deixou eu ir. Aí eu falei, então eu queria que uma licença sem vencimento. Eles, isso você pode ir, 3 anos no máximo. Então eu tinha que fazer mestrado e doutorado em 3 anos. Então eu deixei de fazer o mestrado e fui direto para o doutorado. Perfeito. Era mais pesado. Aí eu fiz meu doutorado, passei bem e preparei a estrutura do Instituto de Pesquisa no Brasil. Isso foi em que ano mais ou menos, Fernando? Foi 62, 61. E o INPE ainda não existia? Não existia, era 61. Aí o Alto vai ao estampo, você tem que voltar para o Brasil para presidir essa comissão. Te trouxeram de novo dos Estados Unidos? Eu não posso ir porque eu tinha um contrato com a NASA, tinha que terminar o doutorado, né? Essa passagem que o pessoal fala do seu apoio para os Estados Unidos na Lua, Fernando, como é que foi isso? Propus 4 satélites para estudar a atmosfera superior, a ionosfera, tá? E foi aprovado. Puxa vida. Aí, eu peguei tinha 20 milhões de dólares, né? Aí é o seguinte, dinheiro não vinha para mim não, o dinheiro ia para um instituto da NASA, que ia contratar a construção do satélite. Perfeito. Era um instituto chamado Marshall Space Flight Center, em Alabama, tá? Aí eu tinha que ir lá de 2 meses. Certo. E chegava lá para ver o progresso do projeto, e tinha um restaurante enorme, e as pessoas sentavam onde tivesse lugar. Aí um dia eu olhei, era mesa de 4, estava tudo cheio, mas tinha uma mesa e tinha uma vaga. Eu fui, sentei, me apresentei para os caras, aí cada um disse o nome, e um cara vizinho falou o nome dele, Werner. Eu não liguei. O Werner. Era o Werner. Aí, muito bem. Passa nos meses seguintes, 2 meses depois eu volto. Certo. Né? Tinham 2 caras na mesa, eu sento, ficou uma vaga, vem um cara, senta, era o Werner. Eu falei, pô, Werner, tá me perseguindo, pô. Aí começou, passou amizade com o Werner von Braun, que era o diretor desse instituto, tá, na época. Quando eu voltei de Stanford para fazer o INPE, né, eu toda semana mandava relatório para o Aldo. Tá? Quando eu cheguei, o Aldo tinha conseguido que o Brigadeiro Montenegro concedesse uma área
de 100 metros quadrados para fazer um instituto. Tá? Muito bem. E ele tinha feito lá um barracão, uma coisa, pelo amor de Deus. Aqui, não, é o seguinte, aqui não tem dinheiro. Você vai ter que fazer uma coisa agora, se virar para isso. Está muito bem. No Brasil não tinha orçamento. Eu era da aeronáutica, tá? Tinha terminado a minha licença em 3 meses. Eu tinha que voltar para Tico. Quando eu cheguei de CTA, o Montenegro disse, você vai ficar aqui para preparar o diabo desse instituto. Montenegro, para quem não sabe, foi um brigadeiro importante na confecção desse ambiente aeronáutico aqui na nossa região. É que provocou o desenvolvimento de São José, tá? Brigadeiro Montenegro. A capital era Taubaté, que tinha polícia, tinha tudo, e com ele, assim, ele atraiu o General Motors, a Rodosar. Trouxe esse ambiente industrial para cá. Para cá, e virou que São José. E o Brigadeiro Montenegro comprou sua ideia? Comprou a ideia, mas ele falou, eu não quero que você faça instituto aqui vinculado a mim, porque eu sofro muito com a aeronáutica me perseguindo, porque eu estou criando uma escola exemplar, que era o ITA, e os caras são contra, não querem gastar dinheiro nisso. Então você se vira e faz, eu já dei o terreno, você prepara com dinheiro externo. Perfeito. Aí eu consegui fazer o INPE atual. Só que Andorinha só não faz verão, eu tinha que ter um grupo. Aí eu comecei a visitar universidades do Brasil, escolhia todo ano 50, 100 engenheiros, tá? Perfeito. E conseguia bolsa junto à NASA, e a NASA então pagava as bolsas de estudo dos caras lá. Bom, quer dizer que você foi buscar a NASA para formar os profissionais que você queria dentro do INPE aqui. Claro, mas eu tinha que esperar 3, 4 anos. Então eu fui para a Índia, e a Índia tinha um programa muito avançado, era do Fernando, deixa eu só desculpa te interromper. Claro que tudo isso fica evidente, né? A importância da educação. O Chaim também tem uma escola aqui em São José, o SFER, né? E que também é uma referência. Você acha que a educação é realmente a base para tudo isso? Não, é muito mais que a base. Eu vou chegar nesse ponto já. É muito mais. Eu acho que o Brasil vai continuar no mesmo que é, excelente em certas áreas e péssimo em outras. O sistema universitário brasileiro está universitário, está muito pior do que era 20 anos atrás. O federal, eu não sei, os particulares, nem os estaduais, mas o federal eu conheço bem. Está todo o fundo do poço, tá bom? Então, resultado. Mas era essa pergunta que eu ia te fazer. Hein? Você formatou o ITA, participou de tudo do ITA. Como é que você enxerga o ITA de hoje e o ITA que você formou? Espera aí, o ITA muito melhor, na minha época. É isso que eu estou perguntando. Tá. Olha aqui, quando eu entrei no ITA, não tinha ninguém que tivesse terminado o curso summa cum laude. 14 anos depois, 58, 2 summa cum laude, eu e o Piva, o brigadeiro Piva, tá? Aí passa mais 14 anos sem ter outro summa cum laude. Aí da para frente começou a ter summa cum laude. O que aconteceu? Os professores antigos tinham se aposentado, normalmente eram estrangeiros, tá? E aí criaram, tinha que ter concurso de seleção. E o concurso não escolhe quem você quer, o concurso escolhe quem estuda para o concurso. Aí fiz o ITA, e o ITA ficou entre os 20 melhores institutos de pesquisa no mundo. Fernando, só para a gente situar os nossos telespectadores aqui, hoje nós estamos no Vale do Paraíba, num castelo construído pelo Fernando, conhecido como Vila Medieval, na cidade de São José dos Campos. E esse castelo aqui, Fernando, quando que você idealizou ele? Como a minha base tinha sido São José, no tempo que eu vim para o ITA, eu comprei esse sítio. Já tinha essa terra aqui? Essa terra, vou fazer aqui. Tá certo. Aí resolvi fazer aquele castelo como residência. Depois nós vamos mostrar aquele castelo como residência. Lá. Tem quantos metros quadrados aquele castelo? Não, é pequeno, 1.600. Certo. Tá? E esse que nós estamos aqui tem quantos metros? 4.000. 4.000 metros quadrados. Aí é o seguinte, a minha filha que mora nos Estados Unidos veio e falou, olha, eu queria, na época de verão, passar o verão no Brasil, que lá onde eu moro é muito quente. Certo. Eu quero fazer uma casa para mim aqui. O que é que você quer? Ela disse, eu quero uma sala grande, quero isso. Lá. Aí eu desenhei um negócio que era, a base é essa aqui. Aí ela disse, é isso aí. Aí ela ficou me mandando, né, 10 mil dólares, 30 mil dólares, 50 mil dólares para fazer. E eu comecei. Quando eu estava com as paredes já erguidas, ela veio, não é isso que eu queria. Nossa. Tá? Aí a Márcia falou, tá bem, então a gente não mora lá, vamos terminar esse daqui, que eu gosto mais desse aqui. Aí aquele ficou
andando devagar para lá. Então, e hoje você tem aqui uma vila... Então começou em 1998. 98, basicamente 25 anos atrás. E esse aqui começou no ano 2002. 2002, 20 anos atrás. 22 atrás. Tá. No terceiro ano, eu já tinha estrutura pronta, já comecei a ter casamentos e coisas aqui, né? E fui ampliando na medida do possível. E aqui é uma fonte cultural, né, Fernando? As pessoas têm curiosidade de saber o que tem nesse castelo, qual que é o objetivo. Isso aqui é um resgate da história. O objetivo era São José, existem certos grupos que prezam música erudita. Né? Mas não passa de 200 ou 300 pessoas, tá? Perfeito. Então é o público que você tem. Então tem uma empresa de um amigo meu em Nova York que contrata orquestra de câmara, são pequenos, grupo de 6 a 20 pessoas, que faz a turnê na América do Sul. Então eles faziam da Colômbia, Peru, Chile, Buenos Aires, São Paulo. Aí eu contratei com ele, quando ele chegasse em São Paulo, eu não participaria do transporte internacional e trazia para eles darem um concerto aqui. E ele topou. Então eu dei uma dúzia de concertos durante um ano ou dois, nessa sala aqui, e eu fiz uma capela para... Tem uma capela aqui dentro do castelo que é muito linda. Cabe 200 pessoas na capela. Perfeito. Só que a capela de 200 pessoas não dava vazão ao público que queria assistir os concertos. Aí eu resolvi fazer um auditório para 550 pessoas. Comecei. Aí, então, no futuro já está previsto um auditório? Não está previsto, está quase pronto construído, aqui. Tá. Perfeito. Mas aí veio a pandemia, eu parei as obras todas, perfeito. Não queria operar aqui, e vou recomeçar só em dezembro ou janeiro. E a ideia é abrir isso para a população? É claro. Porque esse é um espaço maravilhoso, né, Fernando? Mas aí cresceu o projeto, porque uma vez isso aqui, são 11 hectares, 11 e poucos hectares. 11 hectares. Né? Uma área muito, muito interessante, né? É muito motivador você ver que no Vale do Paraíba, São José dos Campos, nós temos um exemplo de história. Não simplesmente pela beleza construída que se traduziu hoje essa vila medieval, os castelos, esse espaço que nós estamos aqui na sala principal do castelo, mas de poder ouvir Fernando Mendonça, um ícone que aos 97 anos, muito mais do que o fundador do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, continua um sonho, e a nossa geração de hoje está tendo a oportunidade de ver que através da educação, que através de perseverança é possível chegar a grandes realizações. E eu estou curioso para saber o que o Fernando pensa dessa vila medieval para o futuro, para o acesso da população. Fernando, o que você imagina que isso aqui possa também de alguma forma contribuir para a cultura da sociedade como um todo, porque isso aqui também é algo que traz a história, que traz a formação, né? Como é que você vê esse espaço aqui a nível de futuro? Kiko, é o seguinte, baseado na área, não dá para você pensar em viver num lugar de 100 e tantos mil metros quadrados, egoisticamente, sozinho, prazer enorme, silêncio, bondade, convidando amigos. Isso é bom, mas não é suficiente. Então eu gostaria de desenvolver isso aqui, uma vila medieval de classe única para o Brasil. Eu gosto de... Olha aqui, eu tenho muitos sonhos. Tenho os sonhos pequenos e os grandes. Os pequenos jogam fora de cara. E os grandes, eu escolho aqueles que são factíveis com as características locais. E esse sonho é factível. É você transformar isso aqui num resort de classe, entendeu? Com aulas mensais de prêmios Nobel que vem dar palestras uma vez por mês. É fácil fazer essas coisas. Tá? E também... Quer dizer, traduzir isso aqui num resort de acesso mesmo. A pessoa vem para ser tratada usando mais a cabeça do que os pés, tá bom? Perfeito. Que então, maravilha. essa é a ideia. É só deixar um recado aqui, olha, parabéns, viu? Eu adorei, fantástico. Adorei nem tanto o castelo, mas a tua história. A tua história supera a beleza do castelo, viu? Parabéns. E o fato de ter feito tanto trabalho em prol do país, tanto na energia, próprio ITA, que é uma referência mundial, né?
referência nacional, realmente é um orgulho ter o ITA, do qual você participou, né? Eu gostaria de registrar um momento aqui importante, que o Fernando Mendonça, esse ícone nacional, está aqui entregando para o nosso amigo Chaim Zahrer um livro, O Senhor do Castelo, que é a história de vida do Fernando.